Nos becos de Calcutá, onde os esquecidos esperavam a morte, uma pequena mulher de sari branco construiu um império de compaixão. Para milhões, ela era uma santa viva, prova de que a bondade ainda tinha lugar no mundo moderno. Mas por trás da auréola havia perguntas. Médicos duvidavam de seus cuidados, escritores questionavam suas motivações e críticos acusavam de glorificar o sofrimento. Em vez de terminar, ela recebeu grandes honrarias e gerou debates intensos. Como uma mulher poderia ser vista como um anjo e acusada ao mesmo tempo? Esta é a história de Madre Teresa, um paradoxo que nos obriga a perguntar: boas intenções podem justificar verdades dolorosas? E o que ocorre quando o desejo por heróis transforma pessoas em mitos? Madre Teresa, como você sabe, é uma figura polêmica. E hoje vamos passar por toda a história e todas as acusações para chegar ao fundo disso. Como católico, obviamente vou defender minha senhora, certo? Minha garota, mamãe Teresa. Para ser imparcial, vou explicar tudo o que foi dito. E sinceramente, as respostas podem mudar para sempre sua visão sobre a santidade. Sem mais delongas, sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou o Mark Gagnon e obrigado por estarem comigo na minha tenda. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, polêmicas e fascinantes de toda a história, de todas as épocas, para sempre. Sim, esse programa é a minha tentativa de entender tudo o que já aconteceu no mundo, que já é basicamente o tempo todo. Então tem muita coisa e acho que não temos tempo a perder. Mas como sempre, obrigado por me acompanhar. E eu não estou sozinho na minha tenda esta noite. Não estou. Estou aqui com meu querido amigo Christos Bacadaporos, agora com um novo visual de barba estilo Fred Durst. Como você está, cara? Estou ótimo. Então, hoje vamos falar sobre Madre Teresa. Deixe-me dizer algumas coisas antes de começarmos. Primeiro, peço desculpas se minha voz está soando tão sensual. Não queria que isso acontecesse. Fiquei doente porque meu bebê engatinhou no parquinho e colocou os dedos na minha boca. Eu vi ele literalmente engateando em um momento, tipo colocando a mão em algum líquido desconhecido. Eu o peguei rapidamente e tentei lavar as mãos dele. Enquanto eu ia fazer isso, ele colocou aquilo na minha boca. Foi o que aconteceu comigo. Aconteceu em câmera lenta? Tipo, ele... é isso? Aconteceu muito rápido, ele estava acelerado. É uma máquina de engatinhar e não consigo parar. É um problema real. Então, como resultado, ele deve ter colocado a mão em algum tipo de elixir incrível. Isso faz minha voz virar a do Barry White. Parece ótimo. Talvez trancar as portas e diminuir as luzes. Obrigado por isso. Porque é tão certeiro, né? Com certeza, cara. Desculpa fugir do tema da Madre Teresa, só queria deixar claro. Se minha voz falhar ou eu fungar, é só isso. Além disso, Madre Teresa é uma mulher complexa. Certo, deixa eu dizer isso. As pessoas na sociedade costumam falar: ah, você é uma Madre Teresa dos dias de hoje. E parece um grande elogio. Mas no interesse de ser justo e imparcial, acho que vale a pena, sabe? Olhar para as pessoas como pessoas de verdade e não como essas divinizações míticas do que queremos que elas sejam. Vamos falar sobre tudo o que Madre Teresa fez. Desde suas ações incríveis ajudando os pobres em Calcutá até as críticas que recebeu. Quão legítimas são as críticas, etc. Então, sabe, como um católico fervoroso, já vou dizer agora: Madre Teresa é inocente. Mas eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Quem sabe, talvez eu... Vamos falar de coisas que me fazem pensar. Opa, talvez não. Mas onde tudo começa? Vai voltar tudo até Calcutá. Sim, você conhece Calcutá. Esse era na época, um dos bairros mais pobres do mundo, na Índia. E entre os doentes desse bairro estava... basicamente uma mulher pequenininha, com um tipo de sari branco simples, como um vestidinho. Isso se tornou um fenômeno global. Ela virou um ícone no mundo todo, e muitos a chamavam de santa. E viam ela como um símbolo de compaixão. Ela inspirou milhões a basicamente acreditar que a compaixão podia mudar tudo. E essa devoção levou ela muito além de Calcutá. Em 1979, os olhos do mundo se voltaram para ela quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso é basicamente como a maior honra da Terra sendo concedida a uma de suas figuras mais humildes. Para muitos, isso mostrou que a bondade ainda importa em um mundo acelerado, capitalista e indiferente. Mas a história dela não é tão simples. Por mais pessoas que ela tenha confortado, havia algumas vozes que duvidavam. Médicos questionavam seus cuidados, escritores desafiavam suas motivações, e críticos basicamente, a acusavam de ter, esse, sabe? Um complexo masoquista de sofrimento, onde ela glorificava o sofrimento ao invés de tentar pará-lo ou aliviá-lo. Então, como que uma mulher, a mesma senhora, podia ser adorada como um anjo por tantos e também ser denunciada como, sabe, profundamente falha por tantos outros? Então isso... O legado dela é meio que um paradoxo, né? Uma mulher que é, sabe, admirada, mas também criticada.
E a vida dela meio que nos obriga a perguntar, tipo, será que essas intenções nobres que a gente tem podem justificar alguns métodos questionáveis? Os fins justificam os meios e o poder de um símbolo importa mais do que o seu impacto e talvez até algo maior do que tudo isso. É tipo, sabe, é melhor a gente de certa forma endeusar as pessoas e meio que mitificá-las, ou é melhor enxergá-las na totalidade de quem elas realmente são? Então, essa é a história de Madre Teresa, uma mulher cuja vida revela muito sobre nós e nosso desejo por heróis, mas também as realidades complicadas de, sabe, tentar salvar o mundo. Então vamos voltar tudo ao começo com uma jovem conhecida como Agnes Goncha Boyaxiu, que mais tarde se tornaria Madre Teresa. Agora, esse nome você sabe, você pode pensar, ela estava na Índia, talvez seja indiana. Não, ela não é indiana. Agnes Goncha Boyaxiu. Ela nasceu em 1910 em Skopje. Naquela época fazia parte do Império Otomano, agora é a Macedônia do Norte. Ela é basicamente albanesa, ok? E ela vem de uma família católica albanesa forte, que era, você sabe, de classe média. O pai dela, Nicolau, era um empresário e fazia parte, tipo, do governo local. E ele basicamente incutiu nos filhos esse senso de caridade. Então, desde jovem, Angie, também conhecida como Agnes, que é meio que a tradução para o inglês, ficou fascinada por histórias desses missionários na Índia. E aos 12 anos ela sentiu-se atraída pela vida religiosa. Então, quando tinha 18 anos, entrou para as Irmãs de Loreto, na Irlanda. Então, basicamente, essa era uma congregação religiosa feminina da Igreja Católica Romana. Dentro da Igreja Católica, você pode ser freira ou padre, e muitos vão pertencer a alguma ordem religiosa, certo? As jesuítas, Opus Dei e freiras carmelitas são vários tipos diferentes. Então, ela entra nessa ordem basicamente para treinar para se tornar uma missionária. E, em 1929, ela foi enviada para a Índia para ensinar em uma escola Loreto em Calcutá. Era uma escola para meninas ricas em Calcutá. Então, por quase 2 décadas, ela viveu uma vida relativamente confortável, separada da extrema pobreza que cercava a escola. Mas tudo mudou em 10 de setembro de 1946. Esse é um dia que ela mais tarde chamaria de seu dia de inspiração. Então, basicamente, viajando de trem para Darjeeling para um retiro. Agnes experimentou o que ela chamou de um chamado dentro de outro chamado. Jesus, segundo ela, falou diretamente com ela. Atendeu o telefone. E aí, Jesus, tudo certo? Ele pediu que ela deixasse o convento e vivesse entre os mais pobres em Calcutá. Ela pensou que talvez fosse um engano, mas... Ela escreveu depois. Deveria deixar o convento e ajudar os pobres vivendo entre eles. Então ela fez isso, e para quem a reverenciava, esse momento foi muito espiritual e mostrou sua coragem. Certo? Ela era uma freira confortável, sabe? De uma família confortável em casa, abandonando a segurança que ela tinha dentro, sabe? Da escola, basicamente para servir nessas condições inimagináveis. E levou quase 2 anos de burocracia e aprovação papal até que ela pudesse realmente deixar o convento em 1948. Ela então passou meses aprendendo habilidades médicas básicas antes de entrar na favela de Motidil. Ela estava começando uma escola ao ar livre com apenas 5 rúpias no bolso. Agora, os críticos vão argumentar neste momento. O chamado que ela recebeu de Jesus Cristo era mais para espalhar a fé católica do que para ajudar os pobres, algo que marcou seu trabalho posteriormente. Quero dizer, se essa é a crítica, eu penso, poxa, você tem que aceitar numa boa, né? Tipo, se os Mormons estão por aí construindo, sei lá, poços ou algo assim, é tipo, eles só estão fazendo isso pra espalhar o mormonismo. E você fica, mas eles estão construindo um poço. Então, sabe, a gente pode relevar isso. Você acha que construindo um poço ainda usarão terno e gravata? Isso não é sobre Mormons, Cristos. Vamos focar na Madre Teresa, ok? Agnes passou por essa transformação. Ela estava usando tipo um preto, o que eles chamam no catolicismo de hábito. É tipo aquilo que você vê, sabe, as freiras usando. E ela trocou por esse sari branco com detalhes azuis que você provavelmente já viu ela usando em muitas fotos. E isso na verdade refletia a Virgem Maria. E ela adotou o nome Irmã Teresa depois de Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora no calor escaldante de Calcutá, e você sabe, nessas temporadas de chuvas de monções, a ex-professora começou seu trabalho entre aqueles que mais sofriam. Então, em 1950, Irmã Teresa recebeu a aprovação do Vaticano para fundar uma nova congregação, as Missionárias da Caridade em Calcutá. As Missionárias da Caridade começaram com 12 membros e hoje somam mais de 4.000 irmãs em mais de 130 países. Isso a torna uma das maiores expansões da história católica recente. Então, os primeiros anos em Calcutá foram realmente heróicos. Tipo, ninguém sequer a critica basicamente em nada nesses primeiros anos. Teresa e seu grupo de seguidores trabalhavam em condições que desafiariam
sabe, até mesmo a ONU ou algo assim, certo? Eles recolhiam crianças moribundas das ruas, cuidavam de crianças abandonadas, que você sabe eram órfãs. Simplesmente, sabe, nos bairros pobres. E ela até cuidava de leprosos quando os próprios familiares não os tocavam. Se você não sabe, a lepra é obviamente uma doença altamente contagiosa. Mas, sabe, você não vai morrer imediatamente, só vai ficar com essas feridas que acabam te matando. Então, como resultado, eles criavam essas colônias de leprosos e mandavam as pessoas pra lá porque não queriam que todo mundo fosse infectado. Mas Madre Teresa não tinha medo. O Dr. Marcos Fernandes, que trabalhou com Teresa nos anos 50, lembrou. Ele afirma: ela ajudava as pessoas enquanto outros nem se aproximavam. Vi ela pegar um homem com o rosto meio comido por vermes e larvas, acolhê-lo nos braços e levá-lo à nossa clínica improvisada. Quero dizer, é realmente bonito, tipo, se você realmente gosta, não querendo soar sentimental demais, mas pegar alguém que está na posição mais miserável do mundo. Tipo, ali na rua vai morrer e uma senhora acolhe sua cabeça e diz: "Ei, você vai ficar bem." Isso realmente emociona. Mas não eu, claro. Qual é? Então, a instalação mais famosa da Madre Teresa se tornou o Nimmal Hriday, e agora esse é o lar para os moribundos desamparados. E isso foi estabelecido em 1952 em um antigo templo hindu. Desculpem, hindus. A filosofia de Teresa era simples e forte. Se não era possível viver com dignidade, ao menos deveria haver o direito de morrer com dignidade. O lar virou símbolo do trabalho dela e do cuidado com milhares dos mais abandonados de Calcutá. Nos anos 60, sua reputação já se espalhava internacionalmente. Os missionários da caridade abriram casas por toda a Índia e depois em países como Venezuela, Austrália, Tanzânia e outros pelo mundo. O destaque dessa expansão era tanto a rapidez quanto a consistência. Cada nova casa seguia o mesmo tipo de modelo simples, com as irmãs basicamente fazendo votos de pobreza e se dedicando inteiramente a servir os desamparados. Admiradores viam esse crescimento como prova da visão e organização excepcionais de Teresa. Sabe, você tem uma mulher que basicamente construiu um movimento global a partir do nada só. Literalmente, só o símbolo da sua fé inabalável e dedicação às pessoas que mais precisavam. Isso inspirou milhares de seguidores a dedicarem suas vidas ao mesmo propósito. As irmãs não recebiam salários, não tinham posses e enfrentavam condições muito difíceis. Mas as inscrições para se juntar a elas vinham de todos os lugares. Quero dizer, é como você não poderia literalmente, quando as pessoas dizem: "Ah, você é a Madre Teresa." É isso mesmo, literalmente. Ela existe apenas para servir as pessoas. Ela não quer nada. É realmente notável. No entanto, como sempre, vão existir os críticos, certo? Então, alguns começaram a levantar preocupações. E você sabe, em algumas das expansões, sabe? Os missionários da caridade preferiam abrir novas casas a melhorar as já existentes. Recursos que poderiam atualizar equipamentos médicos foram usados para criar a próxima unidade. O Dr. Robin Fox, editor do jornal médico The Lancet, visitou essa instalação, o Nimmal Hriday, em 1994 e ficou chocado com o que encontrou. Ela disse que havia pessoas demais, poucos recursos e pouco conhecimento médico entre os funcionários. Ela disse que, basicamente, agulhas reutilizáveis eram lavadas em água ao invés de serem esterilizadas, e que medicamentos para dor raramente eram administrados. Agora, quero dizer, é tipo, cara, eles construíram um hospital com 5 rúpias no meio da favela mais pobre do mundo. Ela diz que não tem recursos. Realmente não tem. Os britânicos prejudicaram todo o subcontinente, levaram o dinheiro e roubaram as joias da coroa. Sim, isso vale para várias favelas na Índia e no mundo. Você chega e diz que faltam recursos. De qualquer forma, estou ficando irritado, então Teresa ouve as críticas e revela mais camadas de complexidade na resposta. Ela realmente acreditava que o sofrimento aproximava as pessoas do divino, de Jesus, e que a missão dela era oferecer conforto espiritual, e não cuidar dos médicos de ponta. Ela diz: "Nós não somos enfermeiras, não somos médicas, não somos professoras, não somos assistentes sociais." Ela disse: "Nós somos irmãs religiosas." E é um bom argumento. Porque assim, como você vai conseguir que médicos também façam esse voto de pobreza e fiquem sentados nesse hospital? Sabe, por 20 anos ajudando pessoas, é assim, se você é médico, você vai fazer coisas de médico. A distinção fazia sentido religiosamente, mas frustrava observadores seculares, que questionavam por que alguém com milhões em doações não investia em melhorias básicas. Para entender o impacto dela, é preciso conhecer Calcutá nos anos 1950. Em 1943, ocorreu a Fome de Bengala, que matou milhões. Sinto que nos Estados Unidos realmente não conseguimos compreender a gravidade de uma fome assim. Tipo, em 1943, essa fome causou milhões de... Eu nem lembro exatamente quantos milhões, mas tipo, milhões de pessoas morreram por causa dessa fome. É até insano pensar nisso. Digo, você pensa, tipo, em partes da Etiópia, as fomes em Tigré,
Tipo, isso devasta populações inteiras. Então isso está acontecendo em Bengala, não muito longe. E aí, você tem a partição em 1947, que se você não souber, pesquise sobre isso. Mas basicamente agora você tem, tipo, a delimitação entre Índia e Paquistão, e agora você tem todos esses refugiados que agora são, sabe, pessoas sem terra e por aí vai. A pobreza está em toda parte, pessoas morrem nas ruas e os serviços municipais mal conseguem lidar com o aumento de quem precisa de cuidados. E nesse caos, Madre Teresa entra em ação com suas irmãs. Então as histórias de Nimrod Friday eram de partir o coração, mas também inspiradoras. Pacientes chegavam em estágios avançados de tuberculose, câncer ou desnutrição, abandonados por famílias sem condições de cuidar ou com medo de adoecer. A abordagem dela era simples: oferecer cama limpa, refeições regulares, cuidados básicos e conforto espiritual nas últimas horas a todos. Parece algo nobre, né? Voluntários ao lado dela presenciavam esses momentos profundos. Susan Shields foi voluntária americana que atuou 9 anos com as missionárias da caridade. Ela relatou ver Teresa embalando homens moribundos e sussurrando orações, como uma mãe com seu filho. Oferecia uma ternura inédita aos pacientes e um cuidado que dificilmente se encontraria em uma instalação médica tradicional. Essa compaixão deu dignidade aos totalmente abandonados pela sociedade. Voluntários também relataram práticas preocupantes: atendimento médico mínimo, raros usos de analgésicos e condições tratáveis frequentemente negligenciadas. Christopher Hitchens foi um dos seus maiores críticos. Ele mencionou entrevistas com ex-voluntários que relataram sofrimento evitável e destacaram mortes por tuberculose, mesmo com tratamento disponível. Eles receberam só um pouco de aspirina e algumas orações. Apesar das críticas, muitos reconhecem o contexto em que Madre Teresa atua. Então, para pessoas que de outra forma morreriam nas ruas, as instalações dela ofereciam abrigo, comida e companhia. Ok, seria ótimo se eles tivessem uma instalação médica impecável, com médicos de plantão que realmente salvam vidas. Claro, mas na cabeça dela é assim: ou você morre nas ruas, ou em uma cama limpa, com comida nos meus braços. Isso é obviamente melhor. Mesmo assim, o debate continua, certo? Um cuidado mínimo era melhor do que nenhum? Ou ela deveria ter investido todos os recursos em uma só instalação para melhorar o padrão de cuidado? A decisão é sua. Um ponto polêmico do trabalho da Madre Teresa era sua postura diante do sofrimento, baseada em uma teologia católica tradicional. Algo que eu mesmo, pessoalmente, admito que até simpatizo um pouco. Vou ser honesto. Eu não rejeito o sofrimento. Acho que o sofrimento é uma espécie de, não sei, algo necessário e inevitável, talvez. Quero dizer, obviamente existem graus para isso. Eu não acho que todas as pessoas precisam sofrer ao máximo. Acho que devemos tentar reduzir o sofrimento, mas realmente acredito que o sofrimento é uma inevitabilidade nesta vida. E que isso não deve ser visto como algo a ser evitado completamente, mas sim como algo com o qual podemos aprender a lidar e crescer a partir disso. Ela achava que o sofrimento aproximava as pessoas de Jesus e promovia purificação espiritual. Então, ela frequentemente descrevia o sofrimento como um presente. Por exemplo, para um grupo de pacientes com AIDS, ela disse: "A dor e o sofrimento entraram na sua família, mas vocês sabem que são presentes de Deus. São sinais de que vocês chegaram tão perto de Jesus na cruz que ele pode beijá-los." Alguns observadores acham preocupante impor essa filosofia a quem não escolheu sofrer. Christopher Hitchens diria que é fácil encontrar sentido no sofrimento voluntário, certo? Como quando você sai para correr e diz: "Vou correr mais 10 milhas tentando canalizar sua força interior para superar o desafio." Impor essa interpretação a doentes de doenças evitáveis ultrapassa a ética. Foi o que disse Christopher Hitchens. Muitos profissionais de saúde em Calcutá já se frustravam com a romantização de condições que poderiam melhorar com cuidados adequados. As críticas aumentaram após relatos de que Madre Teresa recebeu tratamento em hospitais modernos nos anos 80 e 90, inclusive na Califórnia. Críticos chamavam isso de hipocrisia e perguntavam por que ela não aceitava o sofrimento como presente, em vez de ir à Califórnia buscar tratamento médico. E sabe, ela frequentemente buscava cuidados avançados para si mesma, enquanto dizia para outras pessoas apenas: "Sabe, rezarem mais." Talvez o mais revelador em sua saga fossem suas lutas privadas, que não vou usar contra ela, pois afinal é o diário pessoal dela. Após sua morte, a Igreja Católica publicou suas cartas privadas, apesar de ela ter pedido que fossem destruídas. O oposto do que ela queria foi feito. Foram multiplicadas milhões de vezes online. As cartas revelaram que por quase 50 anos ela viveu no que chamava de a escuridão. Isso era um profundo sentimento de vazio e dúvida até mesmo sobre a existência de Deus. Então, para um confessor, ela escreveu: "Sinto que Deus não me quer, que Deus talvez não seja Deus, e que ele realmente não existe." Para outro, ela confessou: "Sinto tanta contradição em minha alma, um desejo por Deus tão profundo que chega a doer, e mesmo assim,
não é desejado por Deus. Repulsa, vazio, sem fé, sem amor, sem zelo. A desolação espiritual começou em 1948, quando ela iniciou seu trabalho em Calcutá, e durou até sua morte em 1997. E por quase 5 décadas, a mulher celebrada como um símbolo global de fé e serviço ao Senhor sentiu-se abandonada justamente por esse Deus a quem servia. Agora, a Igreja Católica viu essas revelações como prova de uma santidade extraordinária. Servir aos pobres enquanto suportava tamanha escuridão espiritual demonstrava uma fé notável, certo? Ela continuava seguindo em frente, mesmo que por dentro ela estivesse eu não sei. E ela estava tendo esses momentos de dúvida. Críticos discordavam, chamando-a de fraude e dizendo que não acreditava na fé que pregava. Essas cartas trazem nova luz aos ensinamentos dela sobre o sofrimento, já que ela enfrentou uma dor espiritual intensa. Alguns questionaram se ela projetava seu próprio tormento ao dizer aos pobres que o sofrimento era um presente de Deus. Sabe, para seus defensores, o desespero oculto de Teresa torna seu legado ainda mais poderoso. Ela serviu sem recompensa, mesmo sem sentir o amor de Deus. E se isso a torna mais admirável ou mais preocupante, meio que depende de como você vê o equilíbrio entre fé pessoal e, sabe, serviço público. Então, à medida que a fama mundial de Madre Teresa crescia, o dinheiro também aumentava. Sim, estamos falando de dinheiro. Então, nos anos 80, milhões de dólares estavam entrando de pessoas, governos e organizações. No entanto, a riqueza gerou alguma controvérsia sobre como ela era administrada. Veja, as missionárias da caridade aceitavam doações de figuras potencialmente controversas. O que eu penso é, tudo bem, vamos ao ponto. Charles Keating era um empresário americano, pesquise sobre ele. Ele foi condenado depois, nos anos 1980, em um escândalo de poupança e empréstimo, mas ele doou 1,25 milhão e o uso de seu jato particular. Quando promotores pediram que Teresa devolvesse o dinheiro por ser roubado, ela não respondeu. Ela também recebeu dinheiro de Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, um ditador brutal. Se você é haitiano, provavelmente sabe quem é. Madre Teresa elogiou os Duvalier por ajudarem os pobres, o que chocou muitos ativistas de direitos humanos. Ela explicou: "Não pergunto de onde vem o dinheiro se alguém quer doar para os pobres. Eu aceito, bem simples, né? Acho que essa é uma posição bem razoável." Então, para ela, a origem importava menos do que o uso pretendido. Como você pode imaginar, em muitas instituições de caridade da época e até hoje, a transparência financeira é sempre um ponto de discórdia. As missionárias da caridade nunca publicaram relatórios anuais, não ofereciam prestação de contas detalhada e realmente não davam muitas informações públicas sobre os gastos, ou de onde vinha e para onde ia o dinheiro. A ex-freira Susan Shields relatou que diziam que o dinheiro era perigoso e focar nele provavelmente era pecado. E sabe, apesar de milhões estarem potencialmente parados em contas bancárias, eles tinham essas instalações que precisavam urgentemente de melhorias básicas. Parece que eles demoraram um pouco para consertar isso. Críticos questionam o impacto em relação aos fundos arrecadados. Madre Teresa, por exemplo, ficou conhecida por ajudar os pobres. A organização dela era considerada limitada em alcance diante do dinheiro arrecadado. Defensores alegam que os críticos ignoram o ponto principal. As missionárias da caridade não estavam tentando resolver a pobreza de forma eficiente, elas estavam tentando oferecer ministério espiritual para as pessoas que mais precisavam. Teresa vivia ela mesma em pobreza voluntária, ela basicamente não possuía nada e gastava dinheiro apenas com seu trabalho. Diferente de outros depois expostos por viverem no luxo, ela praticava o que pregava. Não é como se ela tivesse um pequeno castelo para onde se retirava. Não, ela estava nas ruas fazendo o trabalho. Isso não é o fim das críticas. As crenças religiosas de Madre Teresa influenciaram tanto seu trabalho com os pobres, quanto sua posição sobre questões sociais polêmicas. Como católica devota, ela costumava ter opiniões conservadoras que frequentemente conflitavam com ativistas progressistas. Então, ela manifestou, você sabe, uma oposição ao aborto em 1994 no Café da Manhã Nacional de Oração em Washington, D.C., na presença de Bill Clinton e sua esposa. Madre Teresa afirmou, o maior destruidor da paz hoje é o aborto, morte direta de uma criança inocente. Essa é a declaração da Madre Teresa, e sua postura pró-vida foi além das palavras. As missionárias da caridade mantinham serviços de adoção em vários países, acolhendo bebês indesejados e encontrando famílias para eles. A oposição dela à contracepção era rígida, rejeitava métodos artificiais e defendia só o planejamento familiar natural. Basicamente é como dizer, Deus proverá e Ele lhe dará quantos filhos você precisar. Agora, quero dizer, isso é bem, o básico do ensinamento católico. Se você é católico, você não usa anticoncepcional. Se você é católico, você sabe, você não faz aborto. Isso está basicamente de acordo com o que praticamente todo católico praticante acredita. E se você discorda disso, quero dizer, isso é você.
Essa é a sua prerrogativa, mas eu não acho que a posição dela sobre isso seja radical no sentido católico. Mas como você pode imaginar, isso estava levantando algumas questões com muitos dos ativistas mais liberais e progressistas com quem ela frequentemente trabalhava. Então, as associações políticas dela também levantaram algumas dúvidas. Ela elogiou publicamente a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Durante o período de emergência, quando as liberdades civis foram suspensas na Índia, ela manteve relações amistosas com o ditador comunista albanês Enver Hoxha. E você sabe, apesar da perseguição brutal dele contra os religiosos, e você sabe, ela continuou aceitando doações de várias pessoas que você poderia descrever como figuras autoritárias. Agora, apoiadores dizem que ela era política e só queria ajudar os pobres. Aceitava dinheiro de qualquer origem e ajudava quem precisava. Agora, uma das acusações mais persistentes contra a Madre Teresa era que o trabalho dela era menos sobre aliviar o sofrimento e mais sobre ganhar almas. Nós mencionamos isso um pouco antes. Então, na Índia, onde a conversão religiosa tem sido, você sabe, politicamente sensível há muito tempo, as acusações tocaram em um ponto delicado. Agora, a controvérsia se concentrou nas práticas do Nirmal Hriday e dos outros lares da caridade missionária. Ex-voluntários relataram que pacientes terminais eram batizados discretamente, muitas vezes sem saber ou consentir. Incluía um ritual breve, água derramada na cabeça e palavras ditas para preparar a alma para a vida após a morte. Teresa defendeu a prática, dizendo que apenas queria garantir que as pessoas encontrassem Deus no fim da vida. Críticos consideravam o batismo uma violação da dignidade e da liberdade religiosa. Famílias locais ficavam chocadas ao saber que parentes foram batizados sem consentimento. Você pode imaginar, sabe? Você tem um tio que é hindu, ou ele é Sikh. E por Sikh quero dizer um Sikh. Ele é um praticante Punjabi dos gurus zoroastristas ou de outra religião, agora sendo batizados na fé católica. Eles pensam, isso não era o que ele queria. Críticos alegam que nos orfanatos, bebês abandonados eram criados como católicos, independentemente da origem, e famílias não católicas tinham mais obstáculos para adotar. Agora a Madre Teresa sempre negou forçar conversões. Ela disse, eu não converti ninguém. Ela disse aos entrevistadores, meu trabalho é amar. No entanto, algumas ex-freiras sugeriram que a motivação dela era mais complexa, que sabe, o amor dela e o desejo de salvar almas eram meio que inseparáveis. Esse dilema ético é claro, certo? Teresa cuidava de pessoas destituídas, morrendo sozinhas, geralmente incapazes de tomar, uma decisão informada sobre, a vida após a morte, ou de onde viemos, ou religião, ou qualquer uma dessas coisas. Então, o governo indiano ocasionalmente investigava alegações relacionadas a essas conversões forçadas ou esses, batismos não consensuais, mas raramente chegava a apresentar acusações formais. Defensores dizem que essas críticas desconsideram o contexto. Teresa nunca escondeu que era freira católica. Seu nome era Irmã Teresa. Para eles, os batismos não eram manipulações, mas atos de misericórdia para oferecer o maior presente, a vida eterna. No fim, o debate reflete novamente o choque entre dois modelos de ajuda. O modelo secular moderno, que separa o trabalho humanitário dessa missão religiosa, e a tradição mais antiga, onde caridade e evangelização estavam unidas, basicamente inseparáveis. De novo, eu acho que isso depende do seu ponto de vista. Se você tem algum tipo de convicção religiosa e é devoto na sua prática. Eu imagino que você vê a saúde de forma holística e pensa, ok, essa pessoa está morrendo. A vida após a morte é real. Essa pessoa provavelmente irá para o inferno. Eu vou fazer algo, que é muito simples, não é invasivo. Eu só vou batizá-los e então eles vão para o céu. Então, de novo, se você acredita nisso, o que ela fez faz todo sentido. Se você não acredita nisso, então você pensa, por que você está fazendo esses rituais estranhos e esquisitos em pessoas que não querem? De novo, tudo se resume à sua visão de mundo. Você acredita que a ajuda deve ser puramente secular ou acha que os seres humanos são mente, corpo e alma? E que essas três coisas estão, intrinsecamente ligadas? Também existe o componente midiático no legado de Madre Teresa que outras pessoas criticariam. Então a fama da Madre Teresa... Isso não aconteceu por acaso, foi em grande parte obra da mídia ocidental, e o ponto de virada foi em 1969, quando o jornalista britânico Malcolm Muggeridge, esse é o nome verdadeiro dele, Malcolm Muggeridge, que é simplesmente um nome britânico clássico. Não precisava dizer jornalista britânico, só Malcolm Muggeridge bastava. Ele lançou o documentário Algo Belo para Deus, com uma cena que se tornou famosa. Isso ficou conhecido como o Milagre da Luz, e basicamente mostrava o lar para moribundos, mal iluminado, parecendo incrivelmente claro e celestial. Muggeridge disse agora que isso era uma intervenção divina. Depois, técnicos de som da BBC explicaram que usavam um novo filme da Kodak, melhor em baixa luminosidade.
Ainda assim, a versão de Marguerite se espalhou rápido e a ideia de Teresa ter recebido essa graça divina ficou marcada na imaginação do público. Jornalistas ocidentais frequentemente a chamavam de Santa Viva, sem normalmente examinar muito de perto suas instalações ou a real dimensão do seu trabalho, e realmente entrando nas críticas. Porque, de novo, você vê essa mulher que leva uma vida bem confortável, indo agora para os pobres, vivendo entre eles e ajudando-os. Você pensa assim, essa deve ser a melhor pessoa de todas, né? Lutar sozinho contra a pobreza em uma das cidades mais difíceis do mundo é irresistível. Muitos visitantes de Calcutá esperavam, operações milagrosas, mas em vez disso encontravam essas instalações modestas que atendiam, relativamente poucos pacientes enquanto eles estavam morrendo. As Missionárias da Caridade de Teresa eram só uma das várias organizações que atuavam com os pobres em Calcutá, mas recebiam atenção internacional desproporcional. A fama dela também refletia o que algumas pessoas chamariam de narrativa do Salvador Branco, que é, basicamente você tem uma figura heróica de fora. Geralmente de um país branco que resolve problemas profundos dessas pessoas de cor com sacrifício pessoal. Para muitos doadores, era mais fácil acreditar nisso do que enfrentar a realidade complexa da desigualdade global. E, a dura verdade que vem junto com isso. Então, apesar de afirmar que não gostava de publicidade, Madre Teresa, de certa forma, usou sua fama para arrecadar fundos e expandir sua organização. Ela viajou muito, reuniu-se com líderes mundiais e ajustou sua mensagem para públicos diversos, destacando fé com católicos e compaixão com ouvintes seculares. Sua fama atingiu o auge em 1979, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, consolidando seu status como ícone. Agora, críticos observaram que, ao contrário de outros vencedores do Prêmio Nobel, ela não trabalhou em negociações de paz nem enfrentou a verdadeira causa dos conflitos. E assim, o prêmio parecia reconhecer mais o valor simbólico do que uma conquista mensurável. Agora, essa imagem criada pela mídia teve um papel crucial em estabelecer seu legado e grande parte de sua fama, pode-se dizer, mundialmente. O que também é criticado pelas pessoas é que isso protegeu o trabalho dela de uma análise e crítica mais aprofundadas. Agora, muitos pensam que Madre Teresa se tornou santa imediatamente, mas seu caminho à santidade começou após sua morte, em 1997. Normalmente, a Igreja Católica exige algumas condições para que alguém se torne santo, e isso geralmente inclui um período de espera de 5 anos antes de iniciar o processo de canonização. Mas o Papa João Paulo II aboliu esse período de espera. Reconhecendo sua ampla reputação de santidade, o processo formal começou em 1999, quando ela foi declarada serva de Deus. O processo de canonização na Igreja Católica é bastante interessante. Acho que muitos nem sabem realmente o que é ser um santo. Quero dizer, a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, talvez eu faça um episódio separado sobre o assunto. Basicamente, o que você precisa saber é que um santo é qualquer pessoa que está no céu com Deus. Então, qualquer um que vai para o céu é um santo. Não sabemos quem está no céu, pois isso é um mistério conhecido só por Deus. Mas a Igreja Católica vai... Basicamente, você sabe, eles vão passar por um processo onde colocam alguém na categoria de santo e vão dizer: acreditamos que essa pessoa provavelmente está no céu devido à sua fé e à sua vida na terra. E para provar isso, eles têm uma estipulação rigorosa do que essa pessoa fez. E isso normalmente envolve, você sabe, milagres confirmados. Você precisa de 2 deles para a canonização e esses envolvem geralmente recuperações médicas, o tumor abdominal de uma mulher indiana e o tumor cerebral de um homem brasileiro teriam desaparecido após orações com Teresa. Céticos e profissionais de saúde dizem que pacientes já estavam em tratamento e médicos atribuíram a recuperação à medicina, não a milagres. A Igreja afirmou que ambos os casos foram totalmente analisados e sem explicação científica. Isso, novamente, é política da Igreja. Basicamente, a canonização dela gerou debate sobre seu legado. Críticos disseram que a ordem dela, você sabe, exagerou a pobreza em Calcutá. E você sabe, foi meio que um aviso de que a santidade poderia legitimar cuidados médicos precários como trabalho sagrado. O Vaticano respondeu que a santidade trata de virtude heróica, não de ser o missionário perfeito. A canonização virou evento global, mas expôs divisões. Para católicos, ela era a mãe misericordiosa dos pobres. Houve protestos na Índia. Grupos nacionalistas hindus a acusaram de usar a caridade como fachada para conversões pelos motivos citados. Enquanto críticos seculares viam sua canonização como um reforço dessa narrativa de salvadora branca que muitas pessoas rejeitam. Desde sua morte, as missionárias da caridade seguem atuando globalmente, mas com bem menos atenção da mídia. Nos últimos anos, alguns lares foram questionados por práticas de adoção e cuidados, resultando em pequenas reformas em algumas regiões.
Ainda assim, a ordem mantém o modelo austero original de Teresa, enfatizando o ministério espiritual em vez das abordagens de saúde mais avançadas e modernas. Um depoimento de 2019 de Rajesh Kumar, cuja mãe passou seus últimos dias na instalação Nimrod Hriday, meio que captura essa complexidade. Acho que de uma forma bem simples. E basicamente Rajesh diz: as irmãs foram muito gentis, seguraram a mão da minha mãe, rezaram com ela e não a deixaram sozinha. O atendimento médico era muito básico. Sou grato por ela ter morrido com dignidade, mas me pergunto se teria vivido mais com um tratamento melhor. Madre Teresa não pode ser rotulada simplesmente como essa pessoa perfeita, sabe? Semelhante a Cristo, que não cometeu nenhum erro. Mas também não acho que se possa dizer que ela era uma fraude que enganava e fazia as pessoas sofrerem sem razão. Ela era profundamente humana, uma mulher de convicções profundas que sacrificou seu próprio conforto para servir aos abandonados. No entanto, também tinha alguns pontos cegos e talvez tenha feito coisas que causaram dor em casos específicos, certo? Ela inspirou milhões através da compaixão, mas também, sabe, muitas vezes ficou aquém do mais alto padrão de cuidado que muitos missionários seculares gostariam que ela tivesse. A história dela reflete um debate maior sobre o papel da religião no combate à pobreza. No mundo de hoje, com intervenções baseadas em evidências, o modelo de serviço dela, baseado na fé, pode parecer limitado. Ainda assim, ofereceu algo que muitas organizações seculares não conseguem: dignidade e companhia espiritual para pessoas que estão literalmente no nível mais baixo da sociedade. O legado dela se destaca por refletir nossa necessidade de heróis, certo? A mídia inicialmente a retratava como uma santa impecável, uma mulher perfeita sem falhas, enquanto depois os críticos foram para o extremo oposto e disseram exatamente o contrário. E a verdade é que nenhum dos dois está certo. Teresa foi uma mulher de fortes convicções que realizou um serviço extraordinário, mas também era humana, limitada pela própria visão de mundo e métodos, e provavelmente cometeu erros. No fim das contas, a vida de Madre Teresa importa não porque ela era perfeita, mas porque ela era imperfeita de uma forma realmente corajosa, eu acho, sabe? Ela agia de acordo com sua fé. Apesar da dúvida, ela se doava aos outros, mesmo sentindo-se vazia em certos momentos. E meio que se tornou esse símbolo, enquanto continuava profundamente humana e humilde. Num mundo que rotula heróis como santos ou vilões, as pessoas acabam sendo compartimentalizadas. A história dela nos lembra que acho que as questões morais mais difíceis raramente têm respostas super simples. E que muitas vezes, a mudança muitas vezes vem de indivíduos imperfeitos fazendo o melhor que podem com ferramentas imperfeitas. E isso, senhoras e senhores, é o relato histórico de Madre Teresa. Então, eu não sei, cara. Vou ser honesto, quero dizer, eu daria um A pra Madre Teresa. Em termos de boletim da vida, ela recebe um A. Poderia ser um A mais? Talvez. Novamente, depende da sua filosofia sobre trabalho missionário, certo? Por exemplo, se você vai para uma população, acho que você precisa se colocar na mente de um crente, não apenas de católico. Tipo, se você é um missionário muçulmano, ou um missionário hindu, ou um missionário mórmon, seja lá o que for. Se você acredita que, ok, eu tenho as chaves para a vida eterna. Eu acredito que se você seguir Alá e ler as palavras do profeta, que a paz esteja com ele, pode entrar no Jannah. Se acredita nisso, pensa: preciso contar para as pessoas. Assim, entende o ponto de vista da Madre Teresa. Como uma mulher católica, ela pensa: essas pessoas estão morrendo. Eu quero que elas vão para o céu. Eu sei que o céu é real. De novo, ela tinha suas próprias dúvidas pessoais, mas ela pensa: eu tenho fé na igreja. Vou batizá-las para que possam ir ao céu. É assim, eu entendo por que ela fez o que fez. De novo, se você não acredita nessas coisas, então o que ela fez é por que você está batizando as pessoas? Por que você está fazendo isso? De novo, mesmo que essas alegações fossem verdadeiras, é difícil dizer se ela estava, forçando as pessoas a serem batizadas contra a vontade delas. Se ela faz proselitismo para espalhar o evangelho, é porque acredita ser o caminho para a vida eterna. Ela deveria agir assim. Se você acredita 100% que é isso que você precisa fazer, então é tudo bem. Quero dizer, acho que de uma forma secular você poderia pensar dessa maneira. Essa pessoa tá morrendo de uma doença evitável. Ela não acredita em medicina, mas vai morrer se não tomar essa vacina específica. Você deveria simplesmente, dar a vacina pra ela sem que ela saiba, enquanto ela está dormindo, e dizer que foi um mosquito que picou ela e salvou sua vida? Você deixaria ela morrer por não acreditar em intervenção médica? Não sei. Acho que muitos diriam: eu daria a vacina de qualquer jeito, pois devemos preservar a vida humana. Foi basicamente isso que ela fez, mas, em vez de medicina, a crença máxima dela era, na fé católica. Tudo se resume à perspectiva. Considerando tudo, acho que ela fez um ótimo trabalho.
Eu diria que, tipo, literalmente abrir mão da sua vida e conforto pra ir viver entre os pobres e, tipo, confortá-los com o que ela tinha. De novo, ela não é médica, não é enfermeira, no máximo é uma professora e, tipo, uma missionária espiritual. E ela simplesmente conforta as pessoas enquanto elas estão morrendo. Tipo, eu sinto que a gente, sei lá, talvez na história dela, a gente subestime o quanto isso é importante. Tipo, morrer sozinho é a coisa mais brutal, talvez, que exista. Tipo, só de estar no seu leito de morte, com larvas te comendo, e você vai falecer. Sem legado, ninguém saberá seu nome ou chorará por você, e seu funeral será vazio. Quero dizer, essa é uma realidade assustadora. E ter uma pessoa sentada com você e dizer: sabe de uma coisa? Sua vida importa. Você importa. O que você fez nesta terra já é suficiente, e você é digno de dignidade. Acho que isso é tipo mais do que lindo e é muito mais do que eu já fiz por alguém. E eu imagino que para a maioria das pessoas ouvindo, provavelmente é mais do que qualquer um de nós já fez. Quero dizer, é realmente um comportamento de santo, então tudo isso para dizer, tipo, sim, será que ela poderia ter tido as melhores instalações médicas? De novo, acho que isso perde o ponto do que é o trabalho missionário religioso. O objetivo é, sabe, prolongar a vida das pessoas o máximo possível? Potencialmente elas sofrem mais? Ou é tipo, ok, a morte é uma parte natural da vida. Você vai partir com dignidade, sabe? Você tem esse câncer incurável e tem 80 anos, vamos deixar você morrer com dignidade. Ou vamos simplesmente prolongar tanto a sua vida e você vai sofrer por mais tempo. Mas você ainda viverá por mais 3 anos. Novamente, esse é um debate ético pessoal para cada um. Mas eu acho que pegar alguém como Madre Teresa e trazer essa questão ética, acho que é meio que perder o foco. Acho que estamos analisando pessoas que dedicaram suas vidas ao serviço e tentando, sabe, tipo, analisando demais só porque não se encaixa exatamente na visão de mundo que a gente quer. E eu acho que isso é meio que um grande problema, né? Tipo, se houvesse, de novo, se houvesse uma instituição de caridade muçulmana que fosse aberta e dissesse, tipo, olha, nós ajudamos as pessoas, mas não vamos ajudar pessoas com carne de porco, pois isso vai contra a nossa religião. Não vou dizer que impõe sua fé, só penso que é o que consideram haram. Você acha que, de acordo com o Alcorão, que Allah disse para não comer isso. Então, seria estranho para mim. Se eu fosse a uma instituição de caridade ou banco de alimentos muçulmano e eles me dessem carne de porco, eu acharia estranho. Para mim, eles seguem regras no que fazem. De novo, não é como se ela tivesse, tipo, ela não tinha Munchausen, não é como se ela estivesse dando doenças para as pessoas para que elas sofressem mais e ficassem mais próximas de Deus. Acho que ela lhes dava uma justificativa psicológica para lidar com o sofrimento. Tipo, o que está acontecendo com você é terrível, mas e se você visse isso como algo bom? Para mim, isso é a base de todo livro de autoajuda. A vida é 10% o que acontece e 90% como você reage. Você não pode mudar o que está acontecendo agora. Você tem uma doença incurável, vai morrer de tuberculose. Em vez de pensar, coitado de mim, que vida terrível, e se visse isso como algo bonito, eu posso sofrer e ficar mais próximo de Deus. E então, com o sofrimento, eu eventualmente entrarei na vida eterna. Se você não acredita nesses conceitos, a ideia de vida eterna e ir para o além parece absurda. Mas quem acredita pensa, nossa, talvez exista algo que possa ser belo no sofrimento mesmo na situação mais terrível. Mas é tipo assim, olha, sim, sua vida não tem sentido, você vai morrer, nada importa, todo mundo que você conhece vai morrer, e você só vai sofrer em silêncio. Você pode dar um pouco de esperança, mostrando que há um propósito para o sofrimento. De certa forma, o que acontece com você agora é nobre. Eu não sei, acho que tudo se resume à perspectiva e, pra mim, é mais uma questão de debate ético do que simplesmente, sei lá, ela era boa ou má. Há minúcias, pequenos detalhes, mas dou um desconto para Madre Teresa. Gosto dela e em muitos aspectos me inspira. Quero mesmo iniciar uma instituição de caridade. Não sei exatamente como fazer isso, mas acredito que ajudar e retribuir seria incrível. Espero ver esse vídeo em 10 anos e pensar, que legal, consegui. Se alguém souber como criar uma instituição de caridade, me avise. Cristos, o que acha Madre Teresa? No geral, eu diria que é positivo. No geral, positivo, né? Tipo, eu não sei, tipo, de novo. Tenho certeza, eu não sei. Eu quero... O que vocês acham? Se vocês não cresceram em um ambiente religioso. Se você tem uma visão de mundo puramente secular, eu quero saber o que você pensa especificamente. Tipo, isso estava errado? Me diga se tem algo que eu estou deixando passar aqui, escreva um comentário, me dê, tipo, uma hipótese que talvez me fizesse pensar sobre isso de uma forma diferente. Eu adoraria saber o que você acha. Se tem algo que eu deixei passar também, por favor, me avise. Escreva aí. Isso não é uma omissão intencional. Às vezes eu simplesmente deixo passar algumas coisas na pesquisa, mas eu adoraria saber o que você acha. Se eu errei alguma coisa também, só tipo, escreva aí. Eu leio todos os comentários no YouTube e Spotify. O comentário mais curtido neste vídeo nessas plataformas ganha um brinde. Alguns já relataram demora na entrega.
Estamos resolvendo e organizando tudo, fiquem tranquilos. Esse é meu primeiro passo na caridade, doando alguns moletons. É pequeno, mas fazemos o melhor possível. Obrigado, pessoal, por participarem de mais um episódio do Acampamento de História. Essa é minha tentativa de entender tudo o que já aconteceu. Estamos fazendo o nosso melhor, então vejo vocês no futuro para falar sobre o passado. Valeu!